Depois você sai do Vasco e vai para a Arábia Saudita trabalhar como auxiliar técnico e analista. Como foi essa experiência na Arábia e como você vê que está o mercado árabe e asiático para os brasileiros? Então, vamos lá, vamos por partes. Então, assim como na análise, no Vasco 2018 eu fui para ser auxiliar técnico, né, de campo, e continuei fazendo as análises. Aí eu tinha estagiários trabalhando comigo, então a gente conseguiu desenvolver alguns protocolos também, mas não muito diferente do que vinha sendo feito nos anos anteriores, né? E a questão de ser auxiliar também tem suas limitações de criação, né? Porque você está ali para auxiliar, para ajudar o treinador. Então, mesmo que seja um treinador que pense muito parecido com você, que tenha uma ótima relação com você, você influencia muito. Então, a maioria dos treinadores que eu trabalhei, eu tive muita liberdade para trabalhar, isso é ótimo, mas é diferente quando você está à frente. E eu tinha essa necessidade eu já estava na cabeça aquilo, beleza, estou aqui já há 2 anos, o trabalho está legal, mas preciso evoluir, preciso de mudança, quero mudar, só que não sabia que ia mudar tanto, né? Então, aí teve essa proposta da Arábia Saudita, e aí era para montar o departamento de análise. Então, isso aí eu sabia fazer de trás para frente, né? Montei a gente montou um aqui no Vasco e falei, vou lá, vou fazer o processo. E ali para mim o que interessava era um cenário completamente diferente, era exatamente o que eu queria, né? Eu queria ver coisa nova. Então, mesmo que não fosse inicialmente para trabalhar no campo, mas fui trabalhar com 9 treinadores portugueses. Então, já ia ver a metodologia diferente do que eu estava acostumado, apesar de já ter morado em Portugal há alguns anos. Eu ia ver anos depois, como é que está isso aqui agora? Né? A oportunidade de conversar, de conhecer jogadores e profissionais árabes, foi muito legal nesse aspecto. E aí cheguei como coordenador, né, da análise, e coordenador e analista e tudo, né, porque era só eu. Então, com a ajuda lá dos treinadores e dos auxiliares técnicos, a gente conseguiu fazer um processo legal de análise, né, de estar captando as imagens. A gente conseguiu fazer adversário, e lá ainda tem um pouco de resistência com relação a isso. Então teve um jogo, o jogo era até nosso, a gente foi fazer um amistoso numa cidade vizinha e não deixaram filmar o jogo. Eu falei, não, mas é um jogo nosso. Aí não pode. Então, às vezes acontece, aí é mais uma coisinha que tinha que adaptar. Outra situação é que lá o padrão tático é muito rígido. Então, por exemplo, no Brasil, se você pega um jogo hoje, você vai jogar contra essa equipe daqui a 2 meses, provavelmente o jogo que você fez hoje não vale para nada. E lá valia. Lá era basicamente o mesmo time, os mesmos padrões táticos, e isso foi diferente para mim. Então você pegava um jogo aqui no primeiro turno, beleza, já tem esse adversário. Você não precisa ter um jogo recente. Então você já conhecia os jogadores e aí você vai adaptando. Aí você vai vendo as particularidades do futebol árabe, do jogo árabe. E aí houve lá na nossa comissão, houve alterações e eu acabei sendo convidado a ser auxiliar técnico do Sub-17. E ali eu consegui mais uma vez, muita liberdade para trabalhar novamente, pegar as informações que eu tinha, que eu via jogo de Sub-13, 15, 17 e lá era 19, né? Sub-19. Então, e tinha um padrão, né? Tinha a particularidade do jogador árabe, um pouquinho de como ele pensava, do que ele fazia bem, do que ele não fazia bem, do que as equipes faziam. Então eu tinha os dados de todas as nossas equipes, como é que a gente está levando os gols, em que tempo a gente está levando os gols, e tinha um padrão bem definido. Então os treinadores vinham para conversar comigo e eu mostrava para eles, está acontecendo isso, começa a ver isso aqui e tal. Tinha essa impressão e tudo mais. E aí o treinador do Sub-17 falou, não, quero você lá dando treino comigo. E aí a gente conversou lá, acabou funcionando, foi bem legal. E ali eu conseguia não só passar a informação, mas
consegui ajudar a desenvolver essa parte aí do treinamento. Então foi bem legal, o resultado também no campo, bem interessante essa transferência da ideia que a gente tinha e da aplicação prática. Aí você analisa de novo, treina, e aí vai. Aí você passa a treinar em cima da análise que você fez. Então, ó, isso aqui a gente trabalhou essa semana, funcionou. Isso aqui nesse jogo não foi bom, precisa trabalhar de novo. E aí ia montando a rotina de treinamentos, e aí vai andando um processo legal. Experiência muito boa. E como você enxerga que está o mercado brasileiro para lá na Arábia, na Ásia? Sim, na Arábia particularmente, ainda tem muito brasileiro trabalhando lá, né, até na primeira divisão mesmo, nas divisões menores também. E eles gostam muito de treinadores brasileiros, espero que continue assim.